vocês? Vamos lá para mais uma viagem na história. Vamos viajar pelo tema da semana 4 do PET 3, que vem trazer para nós o estudo sobre os governos totalitários e a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de totalitarismo, né? Logo a gente percebe que vai ser uma das causas aí da Segunda Guerra Mundial. Os regimes totalitários, eles vão surgir nos países europeus como uma consequência da Grande Depressão gerada pela crise de 1929. A crise de 1929, que ocorre no período entre guerras, ela vai trazer a crise do liberalismo econômico e em países muito afetados pela Grande Depressão, como a Alemanha e Itália, vai surgir aí, né, os regimes totalitários chamados de regimes fascistas. Esses regimes totalitários, eles vão ter algumas características em comum, como o militarismo, o nacionalismo, né, exagerado, a propaganda, o romantismo, né, o romantismo do nacionalismo. Eles vão ter também a questão, o nazismo, por exemplo, tem a teoria do espaço vital. Eles vão ver a guerra como solução para muitas questões. Vai ter o culto ao líder, tanto Hitler quanto Mussolini, né, eles vão querer ser cultuados. Nós não podemos esquecer que não foi só Hitler e Mussolini que a gente fala de totalitarismo, fala sempre deles, mas teve Salazar em Portugal, teve o General Franco na Espanha, né? Teve vários lugares aí da Europa com esses regimes totalitários. Além do totalitarismo, as causas aí da Segunda Guerra Mundial também estão ligadas à Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, ela teve uma trégua, no fundo, em 1918, porque ela não terminou. Quando as potências vencedoras, né, o lado vencedor, que foi a Tríplice Entente, impôs o Tratado de Versalhes, que era muito cruel, né, à Alemanha, os alemães eles ficaram com um sentimento de revanche. Então, junta a tudo isso a crise, a ascensão de Hitler e também o espalhamento do comunismo, que gerava muito medo aí na elite alemã, junta-se a tudo isso e nós teremos aí todos os componentes para a Segunda Grande Guerra Mundial. A Segunda Guerra, né? Ela iniciou em 1939, foi de 39 a 45, né? Nós sabemos aí que essa guerra foi uma guerra bastante participativa, houve vários países que participaram, inclusive o Brasil mandou soldados aí, né, no famoso dia D. Os lados da guerra, eles são muito parecidos, né, com o da primeira. O lado nós temos o lado aí do eixo, que é o lado da Alemanha, da Itália e do Japão, né, que são os causadores da guerra. Os alemães aqui têm interesse na guerra para se vingar e para continuar com sua política de expansão. E o outro lado, os aliados, são os mesmos. A Inglaterra, no caso a Grã-Bretanha, a França, a União Soviética, que vai entrar do lado dos países capitalistas aí, mesmo sendo socialista, e os Estados Unidos vão entrar por último, gente, do mesmo jeito, né? Como os americanos, eles vão continuar lucrando com a guerra, igual na primeira, vendendo armas, vendendo alimentos. Quando os americanos vão entrar na guerra? Em 41. Quando? Quando o Japão ataca Pearl Harbor. Na verdade, os Estados Unidos já tinham a intenção de entrar na guerra porque eles temiam a vitória do eixo, porque aí os aliados não iam conseguir pagar, né? Os alemães, eles causavam muitos prejuízos para os Estados Unidos. Mas eles vão entrar na guerra mesmo quando o Japão, sem avisar, ataca a base de Pearl Harbor, no Havaí, né? Onde tem alguns soldados num dia de domingo. Então, isso aí foi um tiro no pé dos americanos. E aí eles entram na guerra, né, com toda a força, com todo o poderio aí.
Lembrando que o estopim para o início da guerra foi a invasão da Polônia, né, a política de expansão e de território vital aí de Hitler. Um conflito bastante complexo, tem o uso de armas químicas e biológicas, coisa que não havia sido usada até o momento. Outra coisa importante, tem dois eventos importantes dentro dessa guerra. Nós temos o Holocausto, né, liderado aí por Hitler, que é a morte em massa de judeus em campos de concentração e câmaras de gás, cerca de 6 milhões. E nós temos as bombas atômicas, né, que no final da guerra aí, os Estados Unidos vai lançar nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em resposta, né, ao ataque de Pearl Harbor, que os japoneses fizeram aí em 1941. A guerra não é benéfica para ninguém, né? Tem muitos mortos, muitos países envolvidos. E essa guerra, né, ela vai gerar aí depois a Guerra Fria, que aí é a disputa entre as duas potências vencedoras, os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos então às atividades? Número 1. Questão da Federal do Rio Grande do Norte. Vinícius de Moraes, inspirado em acontecimentos ocorridos em meados do século XX, escreveu o seguinte poema: Pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. A partir daí nós temos a questão. Identifique o fato histórico que inspirou o poeta e explique a relação desse fato com a Segunda Guerra Mundial. Essa rosa que ele está falando aí, né, é o lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra, né? O formato aí da explosão é de uma rosa, né? Essa bomba, ela aniquilou a cidade em questão de segundos. Até hoje, né, nós temos aí a consequência do lançamento dessas bombas, né? Nesses lugares tem um memorial, mas praticamente a vida não existe, não é uma cidade comum, ficou muita gente inválida, ficou muita gente cancerígena, né? Crianças que nasciam sem cérebros, o solo foi afetado, então foi uma destruição total. O que é que isso tem a ver com a Segunda Guerra? Os Estados Unidos lançou no final da Segunda Guerra em resposta, né, ao ataque da base de Pearl Harbor que os japoneses fizeram em 1941, que inclusive colocou os Estados Unidos na guerra. 2. Questão do Enem de 2015. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. A partir daí nós temos a questão. Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: A. Comunismo / rejeição da democracia liberal, B. Capitalismo / devastação do ambiente natural, C. Fascismo / adoção do determinismo biológico, D. Socialismo / planificação da economia nacional, E. Colonialismo / imposição da missão civilizatória. Resposta correta aí é a letra C, fascismo. Quer dizer o quê? Quer dizer que os africanos que eram explorados pelos europeus, eles vão se unir ao lado dos aliados, vão lutar contra quem? Contra a Alemanha nazista, né? Que é fascista e que tem aí como doutrina esse determinismo biológico. 3. O expediente que ambos os governantes totalitários, Hitler e Stalin, utilizaram para transformar suas respectivas ideologias em armas, com as quais cada um de seus governados podia obrigar-se a entrar em harmonia com o movimento do terror, era enganadoramente simples e imperceptível. Levavam-nas mortalmente a sério,
e orgulhavam-se, um, do seu supremo dom de raciocínio frio como gelo, Hitler, e o outro da impiedade da sua dialética, e passaram a levar as implicações ideológicas aos extremos da coerência lógica que, para o observador, pareciam despropositadamente primitivos e absurdos. A classe agonizante consistia em pessoas condenadas à morte. As raças indignas de viver eram pessoas que iriam ser exterminadas. Quem concordasse com a existência das classes agonizantes e não chegasse à consequência de matar os seus membros, ou com o fato de que o direito de viver tinha algo a ver com a raça, e não deduzisse que era necessário matar as raças incapazes, evidentemente era ou estúpido ou covarde. Essa lógica persuasiva, como guia da ação, impregna toda a estrutura dos movimentos e governos totalitários. Deve-se exclusivamente a Hitler e a Stalin, que, embora não acrescentassem um único pensamento novo às ideias e aos slogans de propaganda dos seus movimentos, só por isso merecem ser considerados ideólogos da maior importância. Esse é um trecho, do livro de Hannah Arendt, a historiadora do século XX que estuda os regimes totalitários. Aí vem a questão. O texto faz referência ao totalitarismo, evidenciando as propagandas como instrumento democrático na divulgação das ações educativas, b. os projetos de expansão da doutrina comunista pela Europa após a Revolução Russa, c. as estratégias inovadoras aplicadas pelos nazistas no intuito de conter a crise política, d. as teorias científicas contemporâneas que comprovam a superioridade da raça ariana, ou e. os mecanismos ideológicos utilizados pelos líderes fascistas para manipular a população. O texto fala de quê? O texto fala do engrandecimento, dos mecanismos ideológicos de Hitler e Stalin, que eles tinham um poder de convencimento simples, baseado aí na lógica e que conseguia manipular a população. Por isso, a resposta correta é letra E. É a única, que está de acordo aí com o conteúdo do texto. Galerinha, terminamos a nossa correção, fechamos mais uma viagem na história. Assistam, corrijam e enviem as fotos. Estou aguardando. Um grande abraço e até a próxima.